Fala, meus caçadores de dividendos favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E esse vídeo aqui vai mostrar como que você pode filtrar bons fundos imobiliários, né, para estudo através da busca avançada do site Status Invest, tá? Já pedi para você deixar o seu like, comentar se você já conhecia essa função, se você utiliza ela, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Bom, então esse aqui é o site Status Invest, ele tem a função de busca avançada por ações, que eu já fiz um vídeo mostrando, e agora eu vou fazer um vídeo mostrando como que você pode filtrar bons fundos imobiliários com boas métricas aí. É claro que não é só olhar números, né? É preciso olhar também uma análise mais qualitativa ali dos imóveis, tudo, o perfil que você quer, mas ele te dá um bom norte para você começar os seus estudos aí, você que talvez não tenha noção nenhuma de por onde começar a estudar sobre fundos imobiliários, tá? Bom, então você pode filtrar por segmento. Então digamos que você queira só segmento papel, segmento híbrido, né, que é o misto, lajes corporativas, shoppings, logística, né, educacional, etc. Fundo de desenvolvimento, agências de bancos. Eu vou deixar os segmentos aqui como todos, vou deixar como gestão ativa e passiva também marcado as duas opções. A gestão ativa é aquela que o gestor tem a liberdade de fazer movimentos no fundo, né? E a gestão passiva, o gestor ele é mais travado, ele não tem a liberdade de fazer movimentos ali de compra e venda no fundo imobiliário, tá? Bom, a primeira métrica que eu vou usar aqui, bastante importante, é o dividend yield, né? Afinal, nós investimos em fundos imobiliários para obter a renda passiva ali, aquele pingado que sempre vem, normalmente no dia 15, tem alguns fundos imobiliários que a data é diferente, mas normalmente é por aí. Vou colocar um dividend yield de no mínimo 5%. Eu acho que é um dividend yield razoável, né? Olhando a Selic a 2%, um retorno em 5% no ano, está bem satisfatório. Eu vou colocar um fundo imobiliário que tem um PVP aí de no máximo 1,10, tá? O preço por valor patrimonial, 1,10. Vou subir aqui também, né? Porque para não trazer muita coisa ruim. 0,55 a 1,10, tá bom. Número de cotistas que ele tem aí, pelo menos 30 mil cotistas. Não tem problema. Crescimento do dividend yield dos últimos 3 anos de pelo menos 1%. Né? Porque demonstra que o fundo está fazendo movimentos aí que estão trazendo retorno ao acionista, né? 3 anos é curto prazo, mas 1% está satisfatório. O valor não vamos mexer, vamos deixar aqui. Que tem uma liquidez diária aí de pelo menos 100 mil por mês, né? Que tem um patrimônio aí de pelo menos 500 milhões. E vamos clicar aqui no buscar. Tá? Ele trouxe aqui 4 fundos imobiliários. Ele trouxe o Max Renda. Ele trouxe o BRCR11, vamos clicar nele aqui para poder estudar mais a fundo. Ele trouxe o RBRF11 e o RBVA11, tá? Nenhum desses aqui é indicação de compra, é só algumas métricas para você iniciar. É claro que, qual foi o fator para trazer só esses fundos imobiliários aqui? O principal fator aqui, sem dúvida, foi o crescimento do dividendo e o PVP, né? De até 1,10. Se eu aumentar essa régua aqui, se eu aceitar um PVP de 1,20... por exemplo, ele já vai trazer mais fundos. Na verdade, ele não trouxe mais fundos, não. Então, se eu diminuir aqui o aumento, aí sim ele traz, tá? Então, a gente vê que nos últimos 3 anos não teve um aumento de dividendos aí nesses fundos imobiliários, só naqueles que eu trouxe como estudo, tá? Então, se você desconsiderar essa métrica aqui, ele vai trazer uma gama um pouco maior aí de fundo imobiliário, né? Ele já trouxe um fundo de fundo, né, que é o HFOF, já trouxe o Virgo, que é um fundo logístico, já trouxe o Vino, né, que é um fundo de laje corporativa, HGRE11, né, já trouxe outros tipos de fundo. Mas vamos usar aqueles 3 como parâmetro que nós trouxemos aqui como estudo, tá? Vamos voltar aqui 1%. Então o BCR11 aí, dividend yield de 6,57, muito bom, né? Um bom dividendo anual aí. A gente vê um crescimento de dividendos nos últimos 3 anos bem satisfatório, né? De 10,18. Em compensação, o crescimento de valor do fundo aí no negativo, 106 mil cotistas. Um PVP de 0,86, negociado bem abaixo aí do valor patrimonial. Possivelmente
deve estar com uma vacância alta por conta dessa queda, vamos ver. O rendimento dele aí aparentemente pagando uma média de 0,46 por mês. A última subscrição aí foi em junho de 2020, faz pouco tempo, é recente. Fundo administrador é a BTG. Aqui a gente consegue ver o crescimento do patrimônio líquido do fundo, né? E vamos aqui à parte dos imóveis, que é o que interessa, né? Então, ele tem esses imóveis aqui, a vacância de 2 deles está bem alta, né? Centro Empresarial Barra Shopping, 27%, e 12% aqui no Centro Empresarial Transatlântico. Então, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Esse fundo aqui, ele também tem... Ele é de segmento laje corporativo, mas se eu não me engano ele é híbrido, porque ele tem investimento em outros tipos de imóveis, quer ver? Ele tem aqui um CRI também. Mas o foco dele realmente é lajes corporativas, né? E aí o mercado baixou a cota dele por conta aí por ser um fundo de laje corporativa, e tá com uma vacância até os outros aqui, ó, 8% de vacância, mas as outras estão sendo utilizadas, né? A vacância tá boa. Mas de qualquer forma o mercado foi lá e bateu nele, baixando aí o seu PVP por conta aí. Na verdade, todos esses fundos, né, de laje corporativa, eles vêm sofrendo com essa questão do novo normal, né? Então, esse novo normal assusta um pouco e o mercado bateu bem nesses fundos aí. Bom, vamos ver aqui o RBVA11, mais um para a gente poder, desse filtro utilizado para estudar. É um fundo da Rio Bravo, dividend yield de 9,20, um bom dividendo, né? Atualmente a cota em 118. A gente vê uma queda de valorização nos 12 meses aí de 7,83%, um PVP de 1,03, né? O crescimento de dividend yield de 7,20, mas o crescimento de um valor negativo. 33 mil cotistas, até que não tem tanto, né? Rendimento aí de 85 centavos, a última subscrição foi em agosto de 2019. Fundo da Rio Bravo, vamos ver aqui quais são os imóveis que ele tem. Se eu não me engano, são agências bancárias, né? Santander e da Caixa Econômica Federal. Foi o fundo que ele teve uma fusão ali com o SAAG, né? Então, por isso que o mercado acabou batendo nele também. Mas ele tem um monte de agência do Santander e da Caixa Econômica Federal. Esse fundo aqui, ele tem um desafio, né, de continuar aí no varejo, segmento de varejo, lembrando que agências bancárias é um segmento de varejo em fundo imobiliário, e de diversificar esse portfólio, né, não ficar só com agências bancárias. Esse tem alguns contratos aí em 2022 já com vencimento, a gente pode ver aqui, ó, em 36 meses, né, de 27 a 30 meses e de 30 a 33 meses aqui a distribuição do vencimento dos contratos. A maioria deles é reajustado pelo IGPM, e São Paulo é onde tem a maior parte dessas agências aí, né? Deixa eu conferir. Tudo agência bancária mesmo. E aí esse fundo ele tem esse risco, né? Até por isso também o mercado veio aqui e bateu nele, baixou o PVP dele, baixou o preço, né? Mas ele vem mantendo estável ali a questão dos dividendos. Porém, ele tem sim esse risco aí desses vencimentos e das agências sendo fechadas cada vez mais aí pelos bancos, né? Porém, são agências bem localizadas, né? Normalmente são centros, né? Agências centrais, aquelas que não são... Aquelas agências menores, que é mais fácil o banco ir lá e fechar, são agências centralizadoras. Porém, existe sim um risco e o mercado precifica isso aí, tá? Mas a intenção aqui desse vídeo é mais mostrar realmente essa função aqui de como você pode ter um primeiro critério aí para poder utilizar. É claro que eu fui bem conservador aqui, né? Coloquei um aumento aqui de dividend yield dos últimos 3 anos. Se eu desconsiderar esse aumento de dividend yield, a busca vai ser bem maior aqui, tá? Lembrando que fundos de laje corporativo PVP não é um dos melhores indicadores para se olhar, né? Então você pode aumentar essa régua aqui. Quanto mais você aumenta a régua, mais ele vai trazendo, mais ativos ele vai trazendo, né? Para você poder estudar. Então quanto mais eu aumenta a régua aqui, mais ele traz.
Pode diminuir o número de cotista, pode aumentar a liquidez diária. Se quiser colocar o valor de crescimento, esse indicador é muito difícil os fundos imobiliários atingirem, então eu recomendo que você não use ele. E dividend yield é aquilo, né, o que você considera satisfatório, o mínimo para você receber. Se para você, com a Selic a 2%, você aceita um dividend yield de 4%, coloca 4%. E o filtro vai trazer, ele vai trazer aqui, vai aumentar mais o leque de opções para você poder estudar. Trouxe o filtro, clica aqui com o botão no código e você vai mais a fundo para buscar detalhes, igual eu mostrei aqui, né? Você pode olhar a cotação, você pode olhar quantos cotistas tem, histórico de cotistas, histórico de pagamento, quem é o administrador, qual que é o segmento, né? Qual que é o público-alvo, qual que é o patrimônio líquido, se ele é um patrimônio líquido crescente do fundo, ou seja, se ele pega quantas emissões ele já fez, e se ele pega essas emissões e aloca o mais rápido possível, quando um fundo faz novas emissões, ele tem que pegar aquele dinheiro que está em caixa e fazer alocações, até para poder aumentar ali o patrimônio líquido e, consequentemente, o dividend yield do fundo imobiliário também, o rendimento mensal dele. Então, você consegue analisar essas coisas tudo aqui pelo site Status Invest, mas você pode primeiro usar esse critério de filtro aqui, tá? Que eu mostrei. Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Novamente peço a sua curtida, peço para se inscrever no canal e para você comentar aí se você conhecia essa função, se você utiliza, quais são os principais filtros que você utiliza para escolher fundos imobiliários. Eu particularmente gosto de fundos imobiliários multi, né? Não gosto de fundo imobiliário de shopping, nunca gostei de fundo imobiliário de shopping. Gosto muito do fundo imobiliário de logística e dos tipos híbridos, como o Max Renda, por exemplo, que é o que eu mais tenho participação aí na minha carteira particular e até mesmo na carteira aqui do YouTube, tá? Então, espero que tenha gostado do conteúdo, um forte abraço, até breve!